Olá, meu nome é Luísa Igaré, eu sou psicóloga clínica e hoje eu vou falar sobre suicídio. Eu vou dividir esse tema em algumas partes porque é um assunto que gera muita dúvida, muito amplo, né? É um grande tabu. Então hoje eu vou falar do porquê é importante nós conversarmos sobre suicídio, dos dados estatísticos e quais são os motivos do porquê alguém tira a própria vida. Então eu vou pedir desculpa para vocês, eu vou dar uma olhadinha aqui na minha cola, porque são dados estatísticos que não consigo guardar tudo de cabeça. Então, por exemplo, 20% dos comentários sobre suicídio na rede são negativos. 32 brasileiros morrem por dia vítimas do suicídio. São dados muito alarmantes, isso é muito sério. Não é exatamente essa quantidade de suicídio que acontece, a gente sabe que é muito mais, mas nem todos os casos são reportados, são notificados, não há uma obrigatoriedade das instituições, dos hospitais, de notificarem. Principalmente os hospitais particulares, eles pouco notificam porque a família pede para que isso não seja feito e o hospital, por ser particular, acaba se submetendo, né? Eu acho que deveria ser obrigatória a notificação, assim como em casos de maus tratos infantis, por exemplo, porque é uma questão de saúde no Brasil, o suicídio. Quanto mais clareza a gente tiver na quantidade de casos, mais vai dar pra gente investir na prevenção. Como, por exemplo, teve o mês de Setembro Amarelo, muito legal, porque as pessoas estão falando mais sobre isso, tá tendo um maior número de postagem das instituições, das associações, dos conselhos federais de medicina, de psicologia. Então as pessoas estão falando muito mais, assim como aquela série do Netflix, 13 Razões Porquê. Tiveram algumas falhas, como por exemplo mostrar a morte da Hannah, exatamente como ela fez, mas foi muito bom porque as pessoas puderam falar sobre isso. Quem se identifica pode ver que há tratamento. No caso da série, a personagem acaba cometendo suicídio, mas muitos casos as pessoas procurando ajuda não cometem. Então é importante a gente falar por conta da intervenção já para quem está sofrendo, ver que tem ajuda, e também para uma prevenção de não terem novos casos. A gente não tem como dizer exatamente qual é a causa de um suicídio. Quando tem um caso, os profissionais eles tentam entender, conversam com os familiares. Então tem casos que pode ter um transtorno mental, uma depressão não tratada, um transtorno bipolar associado a uma depressão, pode ter uma esquizofrenia, a pessoa está num sofrimento grande, ou ter um surto, sair da realidade e acabar tirando a própria vida. Problemas com dependência química, com álcool, com cocaína, com crack. A pessoa pode estar num surto e acabar tirando a própria vida, ou também numa depressão decorrente dessa dependência química. A desigualdade social também pode gerar uma depressão, né? A pessoa ela não consegue emprego, ela não tem um tratamento digno de saúde, então algumas pessoas acabam tirando a própria vida para acabar com o sofrimento. Normalmente quem comete um suicídio não é para acabar com a própria vida, é porque não vê mais saída para o que ela está passando. Eu fui num simpósio sobre suicídio e uma pessoa trouxe um questionamento que eu achei muito legal, que uma conhecida dela tirou a própria vida e o familiar falou, foi a vontade dela, ela que quis, assim, a vida era dela e ela decidiu encerrar com a própria vida, é um livre-arbítrio. E aí nós conversamos sobre isso no simpósio, de que será que é um livre-arbítrio? Ou será que é uma falta de opção a pessoa tirar a própria vida, né? Muitas pessoas que têm depressão, um dos sintomas é a ideação suicida, é olhar assim para a janela e pensar, poxa, acho que essa janela, se eu me jogasse, eu conseguiria me matar. Ela se pega pensando nisso, não necessariamente ela tem a vontade de se matar, ela pensava nisso antes de ter a depressão. Muitas pessoas que se tratam, depois elas não pensam mais em suicídio, então não é uma situação de livre-arbítrio, né? É um assunto aí que rende muitos minutos de vídeo, horas, né? A gente não sabe dizer exatamente se
houve um maior número de notificação de suicídio porque aumentou o número de casos, ou se hoje se fala mais sobre o assunto por conta de uma maior divulgação de informação, um maior acesso ao tratamento da saúde mental. Hoje os convênios são obrigados a cobrir o acompanhamento em relação à saúde mental, tanto psiquiatra quanto psicólogo. Tem um número reduzido de sessões ainda, mas já foi um grande avanço, então tem tido um número maior de prevenção. A gente sabe que a nossa sociedade é competitiva, que gera uma agressividade entre as pessoas. O trânsito é uma clara representação disso, né? Pouca sensibilidade, um problema com o outro. Então, a gente não pode negar essa situação, mas não dá pra gente dizer que hoje a nossa sociedade, o nosso estilo de vida gera um número maior de casos de suicídio. E por que uma pessoa se mata, então? Por que uma pessoa tem a ideia de tirar a própria vida e muitas vezes de uma forma que ela sofre, né? Que não é letal. Algumas pessoas, inclusive, não obtêm sucesso, não conseguem tirar a própria vida e ficam com sequelas, né? Tem problemas de fala, de deglutição depois, às vezes por uma tentativa de suicídio por enforcamento, né? E se a pessoa dá sinais também, as pessoas têm muita dúvida em relação a isso. Geralmente, como eu falei, é para acabar com o sofrimento, não com a própria vida. E a pessoa que se mata, a maioria delas, na maioria dos casos, a pessoa deixa sinais. Tem uma pequena porcentagem de casos em que as pessoas não dão sinais, não pedem ajuda, disfarçam muito bem, mas a maioria sim. E elas falam coisas do tipo: eu sou um peso para minha família, para a sociedade, eu não sirvo para nada, eu não tenho competência para nada, eu tenho vontade de acabar com tudo, eu tenho vontade de sumir. Algumas falam: eu vou tirar minha vida, vou também levar meus filhos. Só que as famílias não levam isso a sério, né? Acho que a pessoa está exagerando, que é uma forma às vezes de chamar a atenção. E se for uma forma de chamar a atenção, qual o problema dela estar chamando a atenção? É uma forma dela dizer: gente, não estou aguentando, me ajudem. Não necessariamente todo mundo que tem uma depressão ou que está num sofrimento vá se matar. Então é difícil mesmo da gente diferenciar o que é um sinal e o que não é. Por isso que eu sempre falo: procurem ajuda. Se a própria pessoa não aceita, o familiar pode procurar um psiquiatra, pode procurar um psicólogo, para tentar entender melhor. E às vezes, através desse familiar, a pessoa acaba aceitando ajuda. Então, no próximo vídeo, eu vou falar sobre o impacto para os sobreviventes, tanto os que tentam o suicídio, quanto os familiares, os companheiros, companheiras, as pessoas que estão ao redor, que também são impactadas e que sobrevivem após o suicídio de um familiar.